Olá, professor Lúcio Mauro de volta para você, trazendo um pouco de ensinamento de graça para você. Hoje eu vou falar do cargo que o ano que vem tem eleição de vereador, de vereadora. Eu vou falar dentro do contexto da Constituição brasileira, que bom, democracia, viva democracia, não exemplificando a cidade onde que eu moro, mas para dizer que na cidade onde que eu moro, Valença, no Rio de Janeiro, aqui nós temos o regimento interno da Câmara de Vereadores da cidade. Toda cidade tem esse regimento interno, pode procurar na sua, e da lei orgânica do município. Depois eu vou falar sobre os cursos, a tutoria que temos. Então cada pessoa que recebe essa tutoria em ciência política para o processo eleitoral do ano que vem, a gente estuda junto as leis do município dela e orienta sobre a Constituição. Mas vamos sobre o vereador, no caso aqui a semântica, né? O estudo da palavra em si e a etimologia inicialmente sobre a origem dessa palavra. A palavra vereador, ela vem do grego, é o verbo verea, que significa caminho, trilha, trilhar. E na língua portuguesa tem o verbo verear. Esse verbo diz respeito, né, a essa trilha, essa orientação, o caminho, que é verear, nada mais é do que ao cargo, quem exerce o cargo e as funções de vereador. Então vamos lá. Eu estou falando conforme o Tribunal Superior Eleitoral, não estou criando nada, está tudo dentro da Constituição, como inicialmente eu falei. Resumindo, o vereador é a ligação do governo para com o povo. Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar, palavra interessante, em muitos lugares não tem isso, e fiscalizar as ações do prefeito, das prefeitas, dos prefeitos, do secretariado como um todo, se estão colocando essas demandas de seus eleitores em prática. Por isso, é importante que o eleitor acompanhe a atuação daqueles que ele ajudou a eleger, para verificar se o trabalho dessas pessoas está sendo bem desenvolvido. Essa forma de acompanhamento da atuação dos vereadores é chamado na filosofia de cidadania. Cidadania é participar ativamente vendo o que aqueles que nós elegemos estão fazendo. E o que eles têm que fazer? Aos vereadores cabem elaborar as leis municipais e fiscalizar a ação do executivo, no caso, o prefeito a prefeita. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis está a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Eu tenho um livro aqui que ontem, no vídeo anterior, dá uma olhada no canal, eu falei um pouco desse daqui. Aqui demonstra, né, a concepção do gasto público nos municípios, no estado e até na União. Bom, então, também é dever do vereador acompanhar as ações do executivo. De que maneira? Vai verificar se está sendo cumpridas as metas do governo na lei orçamentária anual, LOA, é conhecido por LOA, Lei Orçamentária Anual. Se essa lei também está sendo atendido dentro da concepção das normas legais, da constitucionalidade, é assim falado. A Constituição Federal e as leis orgânicas municipais estabelecem tudo que o vereador pode e não pode fazer durante o mandato. Para acompanhar se os vereadores estão cumprindo bem seus deveres perante a população, os eleitores podem ir às sessões legislativas, hoje também tem via internet, pode seguir via internet, ou mesmo conversar diretamente com esses vereadores, né, em seus gabinetes. Caso o eleitor descubra alguma irregularidade, é possível fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Mas cuidado,
Tem muitos políticos aí que podem te ameaçar de morte ou pode te apagar no meio da sociedade, fazer algum conluio com os capangas dele para você sofrer. Mas saiba, cidadania. Cidadão tem o direito de ir ao Ministério Público. Um outro livro aqui, ó, que são os direitos do cidadão conforme o Ministério Público Federal. Qualquer vou fazer um vídeo específico desse livreto aqui dos direitos do cidadão. Bom, e o que é o legislativo? Que é o poder dos 3 poderes do Brasil, o poder que o vereador participa. Os vereadores fazem parte do poder legislativo e discutem, e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento básico, saneamento ambiental, entre outros temas. Eu, por tese, discuto muito com os vereadores, com quem quer que seja na cidade aqui onde eu moro, a saúde, né? Uma questão de prevenção à doença, não simplesmente a manutenção da doença. A prevenção da doença significa educação em saúde e saneamento básico de qualidade. Mas vamos lá, continuando a função do vereador. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo, não daquele grupinho político ao qual ele faz o conluio para a manutenção do poder dele. É para o povo em geral. Ele foi eleito para o município, não para aquele grupo ou no bairro dele, igual muitos falam. Eu sou vereador de bairro. Não. Você é vereador municipal. Todos, até quem não votou nele, você tem que trabalhar por aquelas pessoas, né? O direito administrativo que fala é o bem público acima de qualquer coisa e o bem coletivo acima da individualidade. Não é assim que muitas vezes falam, mas vamos continuar. Na Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores, os projetos, emendas e resoluções têm de passar por comissões. Existem as comissões ali dentro, grupos de vereadores que fazem esse debate, para serem votadas depois no plenário, no conjunto todo dos vereadores. Mesmo depois de aprovados, os projetos e emendas precisam ser submetidos à apreciação do prefeito, que pode vetá-los total ou parcialmente, ou aprovar, enfim. Quando há aprovação, o projeto é publicado no Diário Oficial, Boletim Oficial, no caso da nossa cidade aqui chama Boletim Oficial, e vira aí lei, temos que cumprir. Quem não cumpre lei ou é criminoso ou é criminoso. Fiscalização. Há uma função precípua do vereador. Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento. Alô? É dever deles acompanhar o Poder Executivo, principalmente em relação... Perdi até onde estava o texto. TRC está aqui, ó. Aqui, ó. Principalmente em relação ao cumprimento das leis, me perdoe, e da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Boa aplicação e gestão do dinheiro público. Também são os vereadores que julgam as contas públicas da cidade. Olha que interessante. O que acontece todo ano, com a ajuda do Tribunal de Contas do município ou Tribunal de Contas dos municípios, no caso, no estado da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, tem o Tribunal de Contas dos municípios, tá? Mas os vereadores que aprovam antes. Então, se as leis do então chefe do Executivo não tiver de acordo, e se eles votarem aprovado, pode ser que tenha algum conluio e o Ministério Público, nesse caso, pode ser provocado para cumprir aí a função dele e ver o que está acontecendo. Bom, vamos aos requisitos para você
se candidatar como futura, agora é pré-candidatura, né? Pré-candidata a vereadora ou pré-candidato a vereador. Atente, para se candidatar, o cidadão precisa ter o domicílio eleitoral na cidade em que pretende concorrer até um ano antes da eleição. Ter residência, ter domicílio, ter endereço ali, morar ali, entender a sociedade, não simplesmente pegar o endereço, falar que vive só porque ele quer o poder pelo poder. Não. Domicílio eleitoral, faça uma amplitude filosófica aqui, que diz respeito para a pessoa tem que entender os problemas da sociedade, né? Então, do domicílio eleitoral que ele faz parte. Bom, além disso, ele tem que estar filiado a um partido político. No Brasil são 32, 33 partidos. E é só esse tipo de forma que você tem para concorrer a esse cargo eletivo. Além disso, precisa ter a nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, isso é muito importante. Depois em outro vídeo também, daí no colégio, nos cafés filosóficos, a gente fala muito sobre o analfabeto funcional. Então, não é porque a pessoa é alfabetizada que ela interpreta procedimentos de lei, ou se ler um livro desse ela vai conseguir me explicar o que está escrito nesse livro. Isso é chamado de analfabeto funcional. Isso é muito perigoso para a sociedade. Procurem aqueles que estão preparados intelectualmente, mentalmente, para cumprir essa função. Além de ser alfabetizado e a nacionalidade brasileira, tem que estar em dia com a própria justiça eleitoral, ser maior de 18 anos e, no caso de homens, tem que ter o certificado de reservista. Além de outras certidões que o processo de registro vai pedir, não ter procedimentos criminais, tal, enfim. Um processo burocrático, né, que o diretório municipal vai desenvolver. Cada Câmara pode ter no mínimo 9, no máximo 55 membros, vereadores. O total de vagas depende do tamanho da população da cidade, aí, de cada cidade. Os salários dos vereadores seguem a mesma lógica no Brasil todo. Ou seja, cidades pequenas de até 10 mil habitantes, pessoas, os salários devem ser no máximo 20% do salário de um deputado estadual. E quando a cidade é maior, o percentual pode até chegar a 75% para cidades de 500 mil habitantes ou mais. Então é isso. Se você quer ser candidato o ano que vem, concorrer na sua cidade, aproveita que eu quero te ensinar todo esse arcabouço de estrutura, organização, operacionalidade, riscos, até já tive alunos de direito financeiro, como é que é essa questão da lei orçamentária, lei plurianual, em 4 anos, enfim. Essas situações todas têm. Nós temos da Arpia Educacional, a nossa escola de cursos livres, tem o setor de ciência política, no campo da filosofia, é claro, não temos cientistas políticos a ponto, mas temos pessoas capacitadas para te explicar com todo o cabedal bibliográfico científico no porte. E para quem deseja participar, tendo compromisso com a sociedade, com o seu eleitor, entre em contato conosco da Arpia Educacional. O link vai estar aqui na descrição deste vídeo, tá? Mas você pode comentar, já segue o nosso canal do professor Lucimauro, sou eu, que estarei sempre aqui. A ideia é colocar mais vídeos no campo da filosofia do direito, da filosofia política e também da prática filosófica, ao quanto Sócrates, etc., nos ensinou. E se você não quer ser um candidato, mas ficou no vídeo até agora para homenagear o professor, compartilha com aquela pessoa que você acredita que vai ser candidato, para no mínimo ela já saber as funções de que ela vai exercer como sendo os nossos funcionários. Vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, são os nossos funcionários. No próximo vídeo falarei
sobre as funções e atribuições de prefeitos e prefeitas no Brasil, conforme a nossa querida e amada Constituição da República Brasileira de 1988. Viva a democracia, e por Viva a Democracia, já curte, já segue o canal, já aciona o sininho para ficar ciente das novidades que chegarão. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Fiquem bem, um abraço fraterno a todos vocês. Valeu!